Bom dia a todos, turma 459, turma 469, questões envolvendo direito internacional privado, que eu tenho a honra de ministrar nessa universidade e que, evidentemente, deve ser o objeto da análise já estabelecida para a nossa próxima avaliação. A avaliação é esta que vai contemplar alguns pontos básicos da disciplina e cujo efeito é exatamente atribuir aquela nota que todos vocês sabem, são as notas necessárias para aprovação. Ora, pessoal, nós vamos, ao final da aula, tecer alguns comentários a respeito da nossa avaliação e a respeito do conteúdo dessa avaliação, e, para tanto, nós vamos estruturar a fixação de pontos básicos que devam ser objeto de análise. Vocês todos sabem que já na semana que vem estamos apresentando a nossa avaliação através do Moodle e que, diante disto, nós vamos também definir a realização desta mesma prova para a semana subsequente, né? Momento em que deverá ser restituída, devolvida através do mesmo Moodle para efeitos de correção. Muito bem, nós vamos já nas aulas derradeiras do semestre estabelecer alguns pontos cruciais acerca do direito internacional privado e que muitas vezes é compreendido como matéria não só de direito internacional privado, mas também de outras questões envolvendo a própria Constituição Federal. Dentro destes temas, sem dúvida nenhuma, um dos pontos mais importantes que serão lembrados a vocês dentro do sistema constitucional e de acordo com as regras do direito internacional, é o ponto relativo à nacionalidade. Nacionalidade que se estrutura naquilo que a Constituição Federal concebeu como nacional brasileiro. E a pergunta é esta: quem é brasileiro? Quem é filho desta nação? Como você responderia a esta indagação? Eu gostaria de iniciar esclarecendo, pessoal, que nós temos aí uma dúplice face do sistema decorrente de nacionalidade brasileira. O sistema da fixação da brasilidade nata, ou brasileiro nato, e a fixação da brasilidade como brasileiro naturalizado. Ok? Então, vamos ver. No primeiro caso, nós vamos falar estruturalmente do caso daqueles que são brasileiros por concepção originária e que esta concepção é aquela que lhe defere, sem nenhuma sombra de dúvidas, todos os direitos e deveres previstos nas normas constitucionais, sem exceções, né? Nós encontraremos algumas exceções, embora haja uma impossibilidade de discriminação em relação ao tema entre brasileiro nato e naturalizado, mas nós veremos algumas exceções previstas até na própria Constituição. Bom, pessoal, eu poderia iniciar a aula perguntando: quem é brasileiro? Quem é brasileiro? E eu já posso levar vocês ao artigo 12 da Constituição Federal. O artigo 12 da Constituição Federal, ele leciona as seguintes expressões: são brasileiros natos. Em primeiro lugar, a fixação na letra A do sistema de que são brasileiros natos os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros e desde que não estejam a serviço do país no exterior. O texto da Constituição,
estabelece a seguinte conformação: os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Pessoal, essa concepção está vinculada à ideia da territorialidade. Territorialidade que significa que é brasileiro quem nasce no território brasileiro. E este nascer no território brasileiro é extensivo também aos estrangeiros que aqui estejam, certo? Aos estrangeiros que gerem um filho brasileiro nato no território brasileiro. Esta concepção de localização no território do sujeito, ela é uma focalização estabelecida diante do sistema do chamado jus soli. Em palavras, nós poderíamos apropriarmos-nos desta expressão dizendo que jus soli, ou J-U-S-S-O-L-I, é uma expressão que significa aquele que nasceu no território do país. Todo aquele que nascer no território brasileiro, aspas, inclusive os estrangeiros, certo? São brasileiros natos. Invertendo um pouco o posicionamento da regra constitucional, nós estamos dizendo, então, nasceu no Brasil, seja quem for, ainda que estrangeiro, será brasileiro nato. A não ser que os pais, pai ou a mãe, ou um ou outro, ou até mesmo os dois, estejam no Brasil a serviço de seu país, em atos de representação do seu país. E quando eu digo isso, eu estou tentando dizer a vocês que aqueles que representam um país estrangeiro no Brasil, para quaisquer atos de representação destes países, na verdade, assumem a posição de estrangeiros e o filho aqui, eventualmente gerado, será, então, estrangeiro. Certo? Na verdade, esta concepção, que está colocada no item A da Constituição, no artigo 12, ela é uma concepção que se complementa com o disposto na letra B da mesma Constituição. E na letra B da Constituição se fala: são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, vejam bem, de pai brasileiro ou de mãe brasileiros, certo? Seja, tanto faz o pai, seja a mãe, ou sejam os dois, certo? Mas basta um deles, certo? Desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa no país, certo? Desde que estejam estes brasileiros a serviço da República Federativa do Brasil no país em que servem. Ou seja, os chamados, invariavelmente, agentes diplomáticos e agentes consulares. Ou seja, as pessoas que, por ordem determinante das próprias normas constitucionais, estes que nascem, que são nascidos no estrangeiro, mas nasceram por uma circunstância determinante de que seu pai ou sua mãe são brasileiros, e que, por isso mesmo, eles, como estão a serviço do país, do Brasil, no exterior, o filho será reputado como brasileiro nato. Evidentemente que é uma ficção extensiva da questão envolvendo a nacionalidade nata, ou seja, a concepção da exceção à regra do chamado jus soli,
Então, nós vamos verificar que no momento em que o ser nasceu no estrangeiro, mas seus pais são brasileiros, ou o pai ou a mãe são estrangeiros, são brasileiros, tanto faz um ou outro, certo? Desculpe a reiteração, é para guardar mesmo. Ele será brasileiro nato por ficção legislativa, certo? Porque, na verdade, se entende que os agentes diplomáticos e consulares possuem imunidades jurisdicionais quando operam em territórios estrangeiros na representação do Brasil. Assim sendo, também encontraremos outros representantes da ordem internacional, do Brasil frente à ordem internacional, e esses representantes também, que podem ser adidos militares, adidos culturais, enviados pelo presidente da República para determinadas funções, e assim por diante, estes também terão como primazia, certo? A ideia de que, se filhos estiverem no local em que estão servindo o país, este filho será reputado como brasileiro nato. Ok? Uma dúvida? Alguma pergunta? Muito bem. O item 3 deste artigo 12, inciso 1º, ainda insiste na concessão de nacionalidade brasileira nata, e aqui nós vamos verificar que isso aqui foi inserido, este inciso, este número, esta letra C, foi inserida na Constituição a partir da emenda constitucional número 54 de 2007. Ora, a emenda constitucional de 2004, de 2007, o que ela fez? Ela sinteticamente estabeleceu uma regra que adota agora no nosso país o sistema do jus sanguinis, ou o direito de sangue. Ou seja, aquele que nasce como filho de estrangeiros é estrangeiro. Certo? Ou não? E vamos ler a regra. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, veja que a lei deixa bem distinta a fixação de que tanto um quanto o outro, se forem registrados em departamento competente do Brasil no exterior, consulados, embaixadas, será reputado brasileiro nato. Então, o filho de um brasileiro ou de uma brasileira que se encontre no exterior, ele poderá ser, desde o nascimento, reputado como brasileiro nato. E quando se estabelece esta regra de brasilidade nata, nós estamos, na verdade, estabelecendo uma regra que vai, então, comungar com a ideia de deferimento ou defesa, a defesa do sistema do jus sanguinis. Ou seja, nós propiciamos e inserimos na nossa Constituição, a partir de 2007, o novo sistema que é sinteticamente dependente da manifestação de vontade do pai ou da mãe brasileiros. Quando existe esta possibilidade, o ser nascido no exterior vai ser reputado como brasileiro nato. Mas vejam, algumas circunstâncias que eram anteriores à própria circunstância nascimento, e que vinculam-se à ideia de que aquele menor que nasceu não foi registrado num departamento de representação do Estado, seja consulado, seja agência diplomática, este poderá, depois de atingida a maioridade, optar pela nacionalidade brasileira nata, certo? E esta é a redação do dispositivo. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileiros,
desde que registrados em departamento competente. Foi o que nós vimos anteriormente. Ou, agora a complementação, que venham residir no Brasil, que venham residir na República Federativa do Brasil. E optem, vejam, é o exercício de uma manifestação de vontade, e optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Vocês vejam que esta colocação está bem sintetizada na fórmula de que aquele brasileiro, ou melhor dito, aquele filho de brasileiro que se encontra no exterior e que, se eventualmente foi registrado no cartório do local aonde os pais, o pai ou a mãe, exerciam a sua atividade profissional como servidores do Brasil, certo? Eles, se não registraram no momento, o próprio menor, poderá, quando atingir a maioridade, e a qualquer tempo, ou seja, até morrer, a qualquer momento depois dos 18 anos, optar pela nacionalidade brasileira. Condição sine qua non, tem que vir morar no Brasil. Esta é a exigência constitucional para a concessão desta outorga de nacionalidade dada pelo brasileiro. Ou seja, ele não pode permanecer no estrangeiro e optar pela nacionalidade brasileira, porque isto vai inviabilizar o aspecto relativo ao pressuposto, ou seja, vir residir no Brasil. Então, vejam, 3 questões básicas. O que nasce no Brasil pode ser até estrangeiro. Aquele que, nascendo no estrangeiro, é filho de um brasileiro ou brasileira, qualquer um dos dois, repito, e que, evidentemente, esteja, então, integrado, ou seja, os seus pais estejam integrados em serviço promovido em favor da República Federativa do Brasil, ou seja, serviços de representação do país no exterior. Este será reputado brasileiro nato. E, finalmente, a terceira opção é aquela opção em que os pais, sendo ele ou ela brasileira, ao gerarem a criança no estrangeiro, imediatamente se dirigem a um departamento competente no exterior, ou seja, o consulado brasileiro ou a agência consular brasileira, diplomática brasileira, aonde vão registrar o menor como brasileiro, na forma da lei brasileira. E vejam, se essa circunstância não ocorrer, o que se autoriza mais para que o menor, quando atingir a maioridade, possa optar? Ele poderá optar, mas tem que vir residir no Brasil, necessariamente, certo? E tem que estabelecer que esta regra, depois da maioridade, vai preencher toda a sua vida. Ele pode estar com 80 anos e, se quiser viabilizar a sua nacionalidade vindo morar no Brasil, ele é brasileiro nato também. Muito bem, pessoal. Perguntas, dúvidas? Estas são, então, as concepções relativas à nacionalidade. E à nacionalidade nata, ok? Vamos a seguir. O artigo 12 ainda, então, estabelece lá no inciso 2º que são brasileiros, agora sim, naturalizados. Isso significa obtiveram a nacionalidade brasileira por efeito derivado, e não por efeito originário, como foi no primeiro caso. E, neste caso, nós vamos considerar, e a própria Constituição estabeleceu uma regra, só um minutinho, deixa eu olhar aqui, uma regra que diz que, iniciando com a exceção à regra, certo? É naturalizado quem, vejam bem, quem
na forma da lei, venham adquirir a nacionalidade brasileira. Vejam sempre, é um exercício de opção do agente, sendo que para os originários dos países de língua portuguesa, Portugal, Angola e assim por diante, certo? Se concede um privilégio para a naturalização. E, para tanto, exige-se apenas que este estrangeiro que pretenda a opção esteja residindo no Brasil pelo menos há 1 ano. 1 ano. E 1 ano ininterrupto, sem idas e vindas. E com este 1 ano, e se tiver idoneidade moral, nós estamos diante do primeiro elemento de concessão de brasilidade pela via da naturalização, certo? Então, esta via de naturalização, então, está sendo inserida na exigência excepcional de um privilégio aos países de língua portuguesa. Ou seja, que eles precisam apenas de 1 ano ininterrupto no nosso país, certo? E, sendo 1 ano ininterrupto, eles, tendo idoneidade moral, poderão tornar-se brasileiros naturalizados. E por que é um privilégio? Isso ressalta aos olhos a partir da letra B, certo? Que diz o seguinte: os estrangeiros de qualquer nacionalidade, ou seja, método comum, geral, para todos, que estejam residindo no Brasil, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos, e 15 anos ininterruptos, sem solução de continuidade. Ou seja, esta possibilidade vai ser deferida decorridos 15 anos de permanência ininterrupta no Brasil, e desde que ele não sofra nenhuma condenação penal, ok? Poderá requerer a naturalização ou a nacionalidade brasileira derivada. Vejam que, ordinariamente, qualquer estrangeiro pode se naturalizar. Condições: que esteja residindo no Brasil há mais de 15 anos, certo? E que esses 15 anos sejam ininterruptos, sem idas e vindas, tá? E que não disponha de nenhuma, ou não possua nenhuma fórmula de condenação penal. Estas são as exigências ordinárias para a naturalização. Dentro deste pressuposto, o legislador constitucional abriu 2 dispositivos vinculados a 2 parágrafos que vão, na verdade, esclarecer o contexto da letra B, dizendo o seguinte: parágrafo 1º. Aos portugueses, ou seja, oriundos de Portugal, com residência permanente no país, certo? E vejam que nós não estamos falando aqui em prazo por enquanto. Aos portugueses com residência permanente no país, e desde que Portugal confira a brasileiros lá residentes os mesmos direitos, certo? Serão atribuídos direitos iguais aos brasileiros, os direitos da brasilidade, salvo exceções previstas na própria Constituição. Vejam, então, o que nós temos de evidente aqui? Nós temos 2 casos. Em primeiro lugar, um benefício de ordem, um benefício concedido aos portugueses. Vejam que lá em cima falávamos de emergentes de países da língua portuguesa, todos eles. E que, se aqui estivesse há 1 ano, estariam garantidas a opção ou a possibilidade de naturalização. Agora, num segundo contexto,
Uma segunda etapa, nós estamos falando de um benefício concedido a portugueses. E este benefício concedido a portugueses, na verdade, consoante o termo daquela expressão, só será deferido se Portugal conferir os mesmos privilégios e direitos aos brasileiros lá, né, residentes. Nós estamos, na verdade, estabelecendo um grau de reciprocidade na concessão desta medida. Se Portugal caçar, não mais deferir estes direitos aos brasileiros lá, nós também estaremos, como resposta, não conferindo estes direitos aos portugueses aqui. Então, vejam, essa reciprocidade é indispensável em favor dos portugueses, certo? Então, nós estamos estabelecendo que aqui nós não falamos de prazo. Vamos imaginar um português que aqui esteja há 1 ano. Ele já teria um direito por ser um cidadão emergente de um país de língua portuguesa, certo? De qualquer sorte, até antes disso, nós poderíamos estabelecer a ele não propriamente uma concessão de nacionalidade. Quando se fala em concessão dos direitos inerentes ao brasileiro, nós estamos lhe concedendo cidadania e não nacionalidade. Ele não será brasileiro, ele brasileiro naturalizado, ele será brasileiro, ou melhor dito, cidadão brasileiro, com todos os direitos e deveres garantidos aos demais brasileiros. Isto quer significar que, quando se estabelece a análise interpretativa desse dispositivo, nós só temos que analisar se não existem exceções dessa lei. E o próprio parágrafo 3º, que vem sucessivamente, o próprio parágrafo 3º, na verdade, já fala da primeira exceção à regra. A exceção de que há uma distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Mas veja o que diz o dispositivo do parágrafo 3º. São privativos de brasileiros. São privativos de brasileiros natos. Repito, brasileiros natos. Poderia abrir um parênteses, não naturalizados. Os seguintes cargos. Nós estamos nominando cargos de representação do país, onde a sua ascensão ou a conferência desses poderes são poderes que são, na verdade, excepcionais em relação aos naturalizados. E quais são esses cargos? Em primeiro lugar, o presidente e o vice-presidente da República precisam ser brasileiros natos. Segundo caso, o presidente da Câmara dos Deputados. Vejam que eu estou falando do presidente, não de todos os membros da Câmara de Deputados. Todo que pretender ascender ao cargo de presidente da Câmara terá que ser brasileiro nato. Terceiro caso, o presidente do Senado Federal, pelas mesmas circunstâncias. Não atinge a qualquer senador indistintamente, mas atinge apenas aquele que pretenda assumir o cargo da presidência do Senado, que deverá ser, portanto, brasileiro nato. O ministro ou os ministros do Supremo Tribunal Federal. Os ministros do STF, prezados alunos, eles, na verdade, ao serem nomeados, já desde a lista tríplice para a escolha do presidente da República, eles terão que preencher um dos primeiros e mais importantes requisitos, serem brasileiros natos. Ok? Adiante, os agentes diplomáticos, os agentes da carreira diplomática, que envolverá os diplomatas de carreira e os cônsules de carreira, certo?
porque nós temos uma modalidade de agência consular em que o cargo é meramente honorário e não de carreira. E, neste caso, ele não terá as mesmas exigências formais em relação àqueles que são membros da representação internacional do país, certo? Da representação oficial do país perante estados estrangeiros. Então, vejam, os agentes diplomáticos todos, que sejam de carreira, sejam diplomatas ou cônsules, eles, evidentemente, terão que ser brasileiros natos. E mais ainda, os oficiais das Forças Armadas. Toda e qualquer concessão de oficialato a militares, certo? Que são investidos de poderes de comando, na verdade, integrando-se ao Exército, à Marinha e à Aeronáutica, eles deverão ser brasileiros natos. E, finalmente, o que foi incluído na Constituição em 99, através da Emenda Constitucional 23, o ministro de Estado da Defesa. Esta exigência foi posta porque se trata de um efetivo representante da força brasileira no cenário internacional. Então, o ministro da Defesa, excluindo os demais ministros, com exceção do ministro das Relações Exteriores, né, todos os demais ministros não necessitam ser brasileiros natos, mas o da Defesa precisa ser brasileiro nato. Bom, nós vemos, então, que aqui em várias posições que nós analisamos, o exercício da nacionalidade, né, brasileira, de origem nata ou por naturalização, em algumas circunstâncias precisa o exercício de uma opção pelas partes. Esta opção, ela vai, na verdade, estabelecer a ideia de que esta nacionalidade pode ser adquirida, mas ela pode ser também perdida, ok? E aí, quando nós falamos em perda da nacionalidade, agrega-se ao dispositivo o parágrafo 4º do artigo 12. E o parágrafo 4º do artigo 12 diz basicamente: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, ou seja, quais as circunstâncias determinantes para a perda da nacionalidade de um brasileiro? Primeira opção: quando tiver cancelada a sua naturalização, estou falando de brasileiros naturalizados, que se equiparam para efeitos de nacionalidade, não o caso que eu falei especificamente da cidadania, né? Então, os naturalizados que tiver a sua naturalização cancelada por sentença judicial, certo? Por ter praticado o ato nocivo aos interesses nacionais. Ou seja, aquela persona não grata para o país. Pessoas que cometeram delitos contra a própria integridade da soberania nacional. Pessoas que atentaram contra o chefe de Estado e ministros de Estado. Pessoas que, na verdade, promovem a regimentação de forças para comandar uma secessão do Estado brasileiro. O princípio de ruptura do sistema federativo nacional por ordem de terceiros, ou por ordem de sujeito brasileiro que acaba, nesta circunstância, sendo passível, inclusive, de expulsão do território nacional. Então, vejam, aquele que tiver cancelado a sua naturalização por ato nocivo, por afronta à soberania nacional, vai ter, por ordem judicial, cancelada a sua naturalização. Vejam que aqui eu estou falando de cassação da naturalização e não da nacionalidade nata propriamente dita. E, em segundo lugar, aqueles que
adquirirem outra nacionalidade. Quando eu falo neste sistema, ou neste sentido, eu estou estruturando o quê? Eu estou simplesmente aderindo que, se eu adquirir uma outra nacionalidade, seja por que motivos for, eu perderei a nacionalidade brasileira, porque no exercício da opção entre um sistema constitucional e a adoção de uma nova nacionalidade, estabelece-se uma cisão do elo de ligação entre o sujeito e a sua pátria. E, com isto, nós estamos dizendo que o Brasil não admite a chamada dupla cidadania. Mas a não admissão da dupla cidadania também tem exceções à regra. E vai dizer, então, que eu posso, eventualmente, adquirir uma dupla cidadania nos seguintes casos. Letra A. O reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Pessoal, vamos pegar o nosso caso anterior, a concessão do sistema do jus sanguinis, quando nós detínhamos apenas o sistema do jus soli, ou seja, é só o brasileiro que nasce no Brasil. Ok? Quando eu estou estabelecendo esta regra, eu estou dizendo, na verdade, que isso me foi imposto pela própria Constituição, pela lei interna. Portanto, pelo sistema que comanda a Constituição do Estado. Ou seja, eu sou brasileiro porque nasci no Brasil. Isso é uma imposição legal. Eu não optei por nada, eu nasci e, por isso, eu sou brasileiro, porque aqui nasci. Por outro lado, a contemplação desta origem brasileira, certo? Algumas vezes vai se chocar com o sistema adotado por outros países, como, por exemplo, aqueles países que deferem o benefício do jus sanguinis, ou seja, filho de alemão é alemão, filho de francês é francês, dentro de uma ordem de que o que invoca a nacionalidade é, na verdade, aquele que é o regime dos seus pais. Então, imaginem, pais alemães, certo? Tem um filho no Brasil. Ele é brasileiro porque nasceu no Brasil. Mas vejam, no regime alemão, filhos de alemães são igualmente alemães. E aí nós não temos como cindir esta possibilidade, porque não foi uma opção. Ele é por origem alemão e ele é por origem brasileiro, certo? E nesta hipótese, então, se admite a dupla nacionalidade. Como exemplo, nós podemos dar o caso do Brasil e dos Estados Unidos da América. Filho de americano, americano. Nasceu no Brasil, é brasileiro. Se os pais são americanos, ele tem dupla cidadania, que é uma exceção à regra geral de não concessão do princípio da nacionalidade. A segunda hipótese que defere a possibilidade de adquirir outra nacionalidade e que seja uma exceção à regra estabelecida no item 2º do mesmo dispositivo, fala da seguinte hipótese: da imposição de naturalização, impor a naturalização a um estrangeiro na forma da norma estrangeira. Na forma da norma estrangeira. Já esclareço. Aqueles brasileiros que residem no estrangeiro e que esta ordem seja condição para a permanência naquele território ou para o exercício de direitos civis. Vejam, vamos imaginar também a hipótese: um brasileiro que mora na Inglaterra. Este brasileiro, na verdade, obtém como mérito de sua atividade profissional na Inglaterra, né, a concessão de um cargo de direção.
direção de uma empresa estrutural de importância factual para o território britânico. Então, vejam, este encargo diretivo vai lhe impor uma naturalização, porque esta é a exigência da lei local. Ou seja, ele terá que se naturalizar. Não que ele queira, mas que isso lhe seja imposto pela lei externa. Quando isso é imposto pela lei externa, ou porque ele terá que exercer certos direitos civis para poder permanecer naquele território, nestes casos, essa naturalização não vai excluir a nacionalidade brasileira, porque houve a imposição e não houve a opção. Assim, eu estou dizendo a vocês que não há como, no Brasil, se adquirir dupla nacionalidade. O que podemos admitir, como exceção à regra, então, primeiro, o reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, como já referi, e a imposição de naturalização para a permanência do brasileiro lá no território estrangeiro, para efeitos também do exercício de direitos civis. Estes duas exceções, letra A e letra B, nós temos, então, a exceção da regra da não aceitação da dupla nacionalidade. Muito bem. O artigo 13 desse dispositivo, só para concluirmos, pessoal, vai falar do seguinte: a língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil. Parágrafo 1º. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. E parágrafo 2º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Esta é a concepção do sistema da nacionalidade brasileira. Por que isso é importante, pessoal? Isto é importante à medida em que estrutura-se, nesta hipótese, a distinção de quem é brasileiro e de quem é estrangeiro. Até porque é estrangeiro quem não é brasileiro. Numa conceituação acaciana. Nós estamos dizendo, em outras palavras, que o sistema jurídico brasileiro define claramente quem é ou quem pode vir a ser brasileiro. Define, outro sim, quem é que poderá perder essa naturalização, por exemplo. E eu já antecipo 2 casos complementares sobre a perda da naturalização. Né? A primeira, se antes da concessão do decreto de naturalização, este estrangeiro já tenha sido condenado no estrangeiro por crime doloso contra a vida. Ou seja, por ato grave, de natureza ilícita, e este fato ocorreu antes da naturalização e não era conhecido quando do pedido de naturalização. Primeira circunstância, certo? E a segunda opção de perda da naturalização também é o caso da condenação deste estrangeiro por crime de tráfico internacional de entorpecentes. Isto é uma construção jurisprudencial do STJ, do STF, e essa construção jurisprudencial, ela milita, né, como a hipótese trazida para a perda da naturalização. Vejam que, se nós fôssemos questionar se o brasileiro nato pode perder a sua nacionalidade, nós podemos referir, certo, que se houver opção por outra, está cancelada a nacionalidade brasileira. Porque não há possibilidade no Brasil de manter-se 2 nacionalidades diversas, a não ser nas exceções constantes da letra A e B, né, do inciso 2º, né, do artigo 12 da Constituição Federal. Muito bem, vamos lá, pessoal. 44.
Bom, esta aulinha mais curtinha, mais envolvida numa questão crucial que não tínhamos falado ainda, ela, evidentemente, ela é matéria complementar que vai ser objeto de interesse do aluno e, portanto, o objeto da sua própria estrutura cultural. Eu quero estabelecer a vocês, então, se não me ouviram antes, que na próxima semana estou entregando no Moodle as avaliações para a elaboração por vocês. Esta avaliação deverá ser restituída ao Moodle impreterivelmente, uma semana após. Ou seja, vocês terão o prazo de uma semana para elaborar a prova. Vejam que chance magistral que vocês tenham de poder analisar com tranquilidade e com todo o critério bibliográfico científico necessários a concessão, né, de uma facilidade que, evidentemente, vai impor um maior grau de sofisticação na prova de vocês. Por quê? Porque vocês estão diante de toda a documentação necessária para verificar as respostas. Ainda assim, eu estou invocando questões de natureza objetiva e de escolha simples. Portanto, nada mais lógico de que vocês possam gabaritar essa prova. E essa estrutura de comprovação do gabarito de uma prova que é formulada no transcurso de uma semana até a sua entrega é crucial para vocês. Até porque, pessoal, não esqueçam, como a primeira prova para efeitos de peso valia 4, esta segunda prova para efeitos de peso vale 6. Portanto, vamos nos puxar nessa segunda prova, dependendo da nota tirada na primeira, ok? Eu perguntaria a vocês, tem alguma pergunta? Desculpe, me esqueci do detalhe. Qual é o tema da nossa prova, da nossa avaliação? Vamos falar sobre todos os temas analisados. Vamos falar sobre todos os temas que foram analisados. Desde a estrutura do direito internacional privado, como um todo, certo? Como a questão do processo civil internacional, a competência judiciária do juiz brasileiro, como as questões sobre cooperação jurídica internacional e as questões envolvendo a lei de introdução às normas do direito brasileiro, vinculativas ao conflito de leis e à solução do conflito de leis. Estruturalmente, portanto, eu posso dizer que o grau de importância de todo este conteúdo vai vir mesclado dentro das questões. E vocês terão oportunidade, depois da prova, se tiverem alguma dúvida, pedir esclarecimentos adequados, porque nós estaremos aqui diante de vocês para responder qualquer indagação. Peço que não deixem de fazer a prova, que a façam e não deixem relegada a uma prova especial, que pode eventualmente ser até mais difícil, pessoal. Ok? É isto. Seria possível, prof, seria possível o senhor liberar uma espécie de estudinho direcionado, algumas questões para a gente poder ir revisando o conteúdo? Eu já mandei um, vocês receberam? Sim, recebi, mas eu não vi as correções daquele, professor. Tu não tivesse na aula, então. Tá. Eu posso mandar, não, sim. E não tinha, acho que todo o conteúdo, né? Ali era só de uma parte. Só de uma parte, exatamente. Não, eu posso mandar, sim. Eu mando essa semana uns 2 exemplos aí de questões de prova, de provas já elaboradas, que vocês poderão utilizar como fundamento da sua análise, sem nenhum problema. Tá? Nicole, né? É isso? Isso, obrigada. Tá bom, Nicole. De nada. Pati, alguma dúvida? Pati Piccoli? Não tem nenhuma dúvida. Bom, pessoal, se precisarem de alguma questão maior, me mandem um torpedo aí pelo e-mail, estou antigo, né, torpedo, pelo e-mail, mande pelo WhatsApp ou, eventualmente, me questionem lá no fórum do Moodle mesmo, certo? Insistam, que às vezes eu me esqueço, tá, de analisar o contexto. Eu desde já agradeço e peço a todos, então, que já comecem a se preparar
que é que você quer o gabarito? Sim, eu vou, viu, Paty? Eu vou juntar o gabarito daquela questão que foi corrigida. Das outras não, porque aí vocês vão estudar, né? Porque senão não tem graça se eu trouxer o gabarito, tá? Depois eu posso fazer até antes da prova, vejam bem, eu vou mandar as questões, vocês façam as questões, e no dia em que eu entregar as provas, eu posso até eventualmente dar os gabaritos daquelas, certo? Porque no dia nós temos aula normal, que vocês vão fazer isso uma semana adiante, ok? Tá tudo certo? Então tá, pessoal, muito obrigado por hoje, foi um prazer estar com vocês e até a próxima semana. Um grande abraço.